Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por mais esta oportunidade de estarmos gravando mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Estamos na nossa sexta lição, desta lição do trimestre da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lição que trata do tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, lição comentada pelo pastor Elienay Cabral, que é primeiro secretário da nossa Convenção Geral, escritor de diversos livros e que ao longo desse trimestre está aí nos trazendo uma maior clareza sobre este assunto tão interessante que é o tabernáculo, aquela tenda móvel que Deus ordenou que Moisés construísse para que ali fosse o lugar central da manifestação de Deus. Meus amados irmãos, o ano está correndo, os meses passando, nós já estamos na sexta lição, já estudamos muita coisa interessante, já estudamos sobre os artesãos do tabernáculo, as pessoas que confeccionaram, estudamos sobre o pátio, sobre o altar do holocausto. Agora, domingo passado, estudamos sobre a pia de bronze, lugar de purificação, e agora sobre as cortinas do tabernáculo. O assunto vai ficando cada dia mais estreito e a gente com aquela proposta de extrair ideias que possam trazer aplicações para o nosso tempo. Nós sabemos aqui, resumidamente, que essas cortinas e essas cobertas consistiam ali nas partes que cercavam o tabernáculo, bem como toda a formação da tenda, e divisões da tenda, do lugar santo para o lugar santíssimo, também a entrada no pátio tinha mais cortinas, então havia ali muito tecido que compunham determinadas peças, outras peças eram cobertas, mas eram de peles de animal, de texugo, de golfinho, como diz a lição, também peles de carneiro e etc. Então era um conjunto de tecido, peles de animal, que revestiam, que cobriam o tabernáculo, peças também que enrolavam os utensílios por ocasião dos deslocamentos, e também era de tecido a parte que compunha a cerca que delimitava o pátio do tabernáculo. Então, queridos, lição número 6 para 12 de maio de 2019, que trata sobre as cortinas do tabernáculo. Nosso texto áureo, que se encontra em 1 Coríntios 10, 11, diz assim: Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. É muito importante que você possa até na sua introdução trabalhar um pouco esse texto áureo, porque aqui nós temos primeiro que essas coisas lá do passado, essa tenda com os utensílios e as demais coisas que aconteciam ali no antigo pacto, é muito interessante que o irmão sempre destaque que eram figuras, eram tipos, eram sombras daquilo que viria no futuro. Ok. Também diz que tudo isso está escrito para aviso nosso, ou seja, todas essas coisas, elas têm um significado para nós. Nada que está, irmãos, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ela foi assim desnecessária, No mínimo, nós temos ali princípios que continuam valendo ao longo dos tempos. Então, tudo que foi escrito, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Então, cada palavra dita pelo Espírito Santo, e os escritores da Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, recebendo a revelação e a devida iluminação, eles produziram os textos, e tudo que foi escrito tem um propósito para nós. Cabe a nós garimparmos nesses textos bíblicos e extrairmos coisas importantes para a nossa vida hoje. Então, tudo isso
foi como figura lá no passado. E hoje nós vivemos a realidade. Estão escritas para aviso nosso, não despreze, porque são placas de sinalizações, não é? São advertências do Senhor, são ilustrações, não é? Para que a gente esteja despertado. E também diz aqui, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, cabe à igreja, entendendo que está vivendo seus últimos dias na terra, atentar, como disse o escritor aos Hebreus, né? Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas, não é, que nos foram transmitidas, né? Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Você confere esse texto em Hebreus, capítulo 2. A verdade prática nos diz, comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Aqui também eu destacaria estas coisas simples. Então, pode ser que eu menospreze determinado utensílio, determinada estrutura do tabernáculo, achando que aquilo não tinha nada a ver. Não, tudo que Deus faz tem um propósito para as nossas vidas. Eu falei aqui em um vídeo passado que Deus, ele costuma se esconder atrás das coisas pequenas, irmãos. Que Deus nos dê discernimento e talvez, aí como um acréscimo ao discernimento, ele nos dê sensibilidade para nós percebermos nas pequenas coisas Deus falando conosco. Eu creio que Deus fala conosco todos os dias, que Deus produz seus milagres em nossa vida todos os dias. Agora, cabe a nós percebermos. Eu esses dias falei na igreja que às vezes nós andamos com a cabeça muito levantada, né, com o nariz muito empinado e muitas vezes não percebemos coisas que são pequenas, que estão à nossa frente. Por isso que Jesus, na sua época, parafraseando, ele disse, olha, dê uma desacelerada e preste atenção nos pássaros, porque vocês vão ver que eles não plantam, não colhem, não ajuntem os celeiros, mas vosso Pai Celestial, as aves, né, as alimenta. E preste atenção, dê uma desacelerada e preste atenção também nas plantinhas, porque nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como esta erva, que hoje está de pé, amanhã murcha e morre, e vocês valem muito mais do que esta erva. Ou seja, você vale muito mais do que um pé de alface, meu irmão. Há pessoas que pensam que vale menos que um pé de alface. Então, nós vemos aqui na nossa verdade prática, comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Temos uma leitura aqui extensa, irmãos, não é? E fala muito de colchete, de cortina, mas vamos ler, que é de praxe, nós lemos aqui a palavra do Senhor. Êxodo 26, de 1 a 14. E o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. Eu vou ler até o versículo 6, porque versículos 7 a 14 vai falando sobre essas cortinas, sobre as laçadas, sobre os colchetes, que lendo
nós não entendemos muita coisa. Mas vamos buscar na nossa lição, que vai trazer uma maior clareza sobre o que significava tudo isso aqui e o que nós podemos ter de aplicações práticas nisso aqui. Então, queridos, vamos aos tópicos que nós destacamos. A lição ela apresenta um primeiro tópico, uma introdução, e depois um primeiro tópico que fala as cobertas e as cortinas do tabernáculo, que logo mais eu vou ler aqui alguma coisa. O segundo tópico da nossa lição vai tratar sobre o cortinado do pátio do tabernáculo, a simbologia descritiva das cortinas do tabernáculo, o significado de separação, o significado de santidade. E o terceiro ponto, as cores das cortinas do tabernáculo e os significados que também estão nesses tópicos que eu estou montando para sistematizar o seu estudo. E alguns tópicos não são comentados aqui pelo autor da lição, até porque nós já falamos, ele também é limitado pelo espaço, ele tem que distribuir a lição em 3 tópicos, não dá para uma exposição tão extensa. Como nossa meta é produzir ideias em cima desta lição, e creio que uma das mais difíceis do bojo aqui de lições que nós temos, porque o assunto é bastante simples, não é? E a gente fica buscando, e o professor e o aluno podem pensar o que, o professor, o que é que eu vou falar sobre esta lição? E o aluno, o que é que eu tenho que aprender sobre esta lição? Então, vamos deixar nossa imaginação, também trabalhar e Deus nos mostrar alguma coisa. Então, em primeiro lugar, irmãos, eu anotei aqui uma reflexão. As cores das cortinas e cobertas seriam uma memória visível e contínua. Ora, irmãos, tantas quantas vezes o ofertante fosse ao tabernáculo e adentrasse aquela porta, que não era porta de madeira, era um cortinado colorido, nós já aprendemos, tantas quantas vezes ele fosse, ele veria a cortina e veria as cores da cortina. E acredito que, assim como nós vamos à igreja oferecer o nosso sacrifício vivo e santo, assim como nós vamos à igreja, ao templo, oferecer o nosso culto a Deus, tantas quantas vezes nós vamos à igreja, eles iam também à área do tabernáculo. Afinal de contas, aquele tabernáculo estava no centro do acampamento. E aquelas imagens eram vistas continuamente. Aquelas cortinas que nós vamos ver, elas tinham cores específicas, e essas cores, na cultura judaica, elas tinham significado. Deus não mandou pintar de azul, de púrpura, de carmesim e branco à toa. Havia um significado nessas cores. Mas eu quero me prender aqui à questão da visibilidade dessas cores, a visibilidade dessas cortinas, que era contínua. Todo o tempo eles estavam vendo, e todo o tempo que eles viam isto, isso falava ao seu coração. Eu fico pensando na Bíblia Sagrada, que é um livro que eu tenho aconselhado muito aqui em Maceió, principalmente nas igrejas por onde eu passei, e quero aqui transmitir um grande abraço aos nossos queridos irmãos aí do Village Campestre 2, pastoreados aí pelo pastor Adonias. Deus abençoe, foi uma igreja que nós trabalhamos. Quero aqui mandar um abraço muitíssimo carinhoso também para os nossos amados irmãos do Pinheiro, que estão vivendo esse tempo de aflição, mas o Senhor é poderoso para segurar o planeta Terra no espaço e segurar o bairro do Pinheiro também. Um grande abraço ao pastor Wilson Pimentel, que está ali cuidando daquelas ovelhas também. Quero falar também aos nossos amados irmãos da igreja em Estela Maris, que estão ali sendo pastoreados pelo pastor Jadson. Um forte abraço. E aos nossos queridos irmãos do Benedito Bentes 1, que é a igreja que nós estamos pastoreando atualmente. Inclusive, quero dizer aos irmãos que os nossos cultos são transmitidos pelo Facebook. Você pode, aí no Facebook, você que tem Facebook, procurar AD de Assembleia de Deus, Benedito Bentes 1, que você vai ver lá os cultos
não temos assim uma transmissão profissional, mas nós temos tido aí acima de 10 mil visualizações por culto e acredito que muita gente tem sido abençoada. Então, irmãos, voltando aqui, em todas essas igrejas e por onde eu tenho passado, eu tenho incentivado. Irmãos, cultive o hábito de ler sua Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Todo ano diga, vou ler minha Bíblia toda. Isso é um compromisso moral, de ler a Bíblia. Porque quanto mais contato você tem com esta palavra, quanto mais contato você tem com esse texto bíblico, mas essas palavras vão ficando gravadas no seu coração. Alguém disse que nós devemos falar uma coisa para as pessoas 48 vezes, porque menos do que isso parece que as pessoas não ouvem, não guardam, ou uma parte muito pequena guarda, né? E você tem que repetir muitas vezes. Então, queridos, a repetição, ela é pedagógica, né? A repetição, nós podemos dizer, é a rainha do ensino, né? Os japoneses têm muito isso, né? Enquanto você não faz uma coisa 1000 vezes, você não pode dizer que sabe fazer aquela coisa. Então, queridos, o fato de continuamente eles estarem vendo aquelas cores, eu acredito que Deus falava ao coração deles e trazia uma mensagem renovada. No mínimo, quanto ao compromisso, quando você olhava aquelas cortinas muito bem ordenadas, você via o zelo de Deus. Quando você olhava aquelas cortinas bem ordenadas, você via como Deus pode capacitar homens e dar talentos e dons para fazerem coisas maravilhosas. Quando você olhava aquela cortina, é tópico aqui, nós vamos ver que havia um ambiente sagrado, um ambiente onde deveria haver uma maior atenção, um maior respeito, um maior cuidado. Ali era o centro da manifestação da glória de Deus. Então, nós somos influenciados por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós tocamos, né? Sinestergia, se não me engano se diz assim, não é? Sinestésicos, né? E somos também influenciados por aquilo que vemos. Então, o colorido daquelas cortinas, né? Aquela estrutura, né? Aquilo falava muito ao coração do povo, mais do que a finalidade que era de proteger o ambiente. Então, as cores das cortinas e cobertas seriam uma memória visível, né? Eles olhavam para aquilo, e contínua, porque todos os dias eles estavam vendo aquilo. Em segundo lugar, as cortinas, elas limitavam, mas também eram acessíveis. Ora, queridos, não era toda hora que se podia entrar. Então, você via ali aquela cerca de que contornava o tabernáculo, aquilo tinha um sentido protetivo, havia uma proteção. Mas nós temos, na parte de entrada, nós temos o que chamamos de porta, mas era um cortinado colorido, e que você não entrava a hora que você queria, havia um limite, mas você entrava. Então, ao mesmo tempo que limitava, também era um lugar acessível. Ali, o pecador, ele teria a oportunidade de levar o seu sacrifício, passando por aquelas portas, passando por aquelas cortinas. Era um lugar também de acesso. Nós temos o céu, algo que nós dizemos, onde é que fica, meu Deus? Lá em cima, quando é que eu vou morar no céu? Jesus é a porta que nos conduz aos céus, mas está lá algo transcendental, algo de uma outra dimensão. Mas nós sabemos que em Jesus nós temos esta oportunidade e que um dia vamos morar lá, porque Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, ou e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Então, ao mesmo tempo que aquelas cortinas estabeleciam limites, mas também elas mostravam que havia um acesso. No tempo certo, para um propósito certo, havia um acesso. Segundo lugar,
Terceiro lugar, eu anotei aqui que existiam cortinas e cobertas rústicas e aprimoradas. Nós vamos ver aqui, irmãos, aí eu já vou ler aqui, no primeiro tópico da lição, subtópico 1, que diz assim: a coberta exterior. A coberta era feita de peles de animais marinhos, texugos ou golfinhos. O desenho não expressa beleza exterior ou algo que chamasse a atenção. Tratava-se de um material para resistir às intempéries do deserto. Há um outro ponto que eu quero ler aqui, tópico 1, no subtópico 2, que fala assim: por baixo da coberta exterior havia uma coberta de peles de carneiro, por baixo, tingidas de vermelho. Por debaixo das peles de carneiro havia outras cortinas feitas de peles de cabras brancas, sem ser tingidas. Por último, havia uma quarta cortina ou camada que podia ser vista somente do lado de dentro do tabernáculo. Era uma cortina feita de linho branco e fino, com bordados das figuras de querubins. Então nós temos cortinas rústicas, as que ficavam voltadas para o exterior, que era justamente para suportar poeira, vento, chuva, sol. Claro, né, irmãos, precisa ser algo mais rústico, né, para aguentar as intempéries do deserto, aquela coisa toda. E na medida que você caminhava para a parte interna das camadas, você tinha algo mais sutil, algo mais leve, algo mais fino. E aqui eu quero trabalhar a questão da humanidade de Cristo e da glória de Cristo, né? Então nós sabemos que a Bíblia vai dizer lá em Isaías que ele não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas ele era desprezado e o mais indigno entre os homens. Então, Jesus, nós vemos lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Nós temos o Cristo histórico, não é? Nós temos aí o Cristo glorificado, nós temos aqui o Jesus humano, temos o Cristo Deus, né? Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas Jesus, irmãos, na sua humanidade, ele foi simples, né? Ele foi um carpinteiro, ele não andava com roupas elegantes que se destacassem, né? Não acredito que Jesus tivesse aquela fisionomia que chamasse a atenção, de galã de cinema, aquela coisa. Jesus, ele teria que ser assim, um homem simples, não vou nunca arriscar dizer que Jesus era feio, né? Mas Jesus era doce, era suave, era maravilhoso, era agradável estar perto dele. Mas ele estava vestido desse tabernáculo, esse tabernáculo que é rude, esse tabernáculo que é corruptível, né? Esse tabernáculo, né, que nos inclina para o pecado, né? Este tabernáculo que será consumido um dia, esse tabernáculo que adoece, esse tabernáculo que cria ruga e outras coisas, né? Ou, resumindo, um tabernáculo corruptível, não é? Essa parte rústica dessas cortinas representam justamente esse lado humano de Cristo. Um homem sujeito às mesmas paixões que nós, porém sem pecado, porque na sua boca nunca se achou engano e ninguém nunca pôde acusá-lo de pecado. Mas ele foi concebido no ventre de Maria, nasceu como uma criança normal, cresceu como uma criança normal, se alimentou, não é? Sentiu dores, não é? Sentiu sono, sentiu fraqueza física, não é? Sentiu sede, chorou, não é? Isso fala desse lado rústico, vamos dizer assim. E por dentro, mais dentro, nós temos algo, como eu falei, mais leve, mais fino, com muito mais beleza e que fala da glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque
ele tendo deixado a sua glória por um pouco de tempo, tendo descido, sendo concebido no ventre da bendita Virgem Maria, depois tendo nascido, crescido, desenvolvido seu ministério, depois padecido sob os poderes de Pôncio Pilatos, como diz o credo, né? Sendo crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou de entre os mortos e está à direita de Deus Pai, cheio de glória, né? E intercedendo por nós. João, lá no Apocalipse, o vê, mas não o vê mais como o Cristo rústico, mas ele agora o vê como o Cristo glorificado, cujos cabelos são brancos como a branca lã, cujos olhos são como chamas de fogo, da sua boca sai uma aguda espada de 2 fios, ele tem uma veste talar, branca resplandecente, os seus pés são como latão reluzente, enfim, e a sua voz como a voz de muitas águas, né? Glória a Deus por isso. Em quarto lugar, irmãos, essas cobertas e cortinas serviam para proteger das intempéries. Ora, proteger o sagrado que estava ali dentro, né? Proteger as peças que estavam ali guardadas. Afinal de contas, dentro do pátio ali nós tínhamos o altar do holocausto, tínhamos a pia, materiais que resistiam ali a sol, né? a chuva e etc. Mas dentro nós tínhamos peças de maior sensibilidade, né? Tínhamos ali a mesa dos pães da proposição, tínhamos o candelabro, né? Tínhamos o altar de incenso, não é? Que não tinha uma estrutura tão forte como o altar do holocausto, né? E mais dentro temos a arca da aliança, com alguns objetos dentro, né? Como as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e uma porção do maná. Então, queridos, esta tenda, não é? Com essas cortinas e essas cobertas, elas protegiam tudo isto. E nós podemos dizer, trazendo para a nossa aplicação prática, né? Já que tudo isso tipificava o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós temos o Senhor como nossa proteção. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? Diz que o Senhor não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, ele não dorme nem cochila, né? Mas ele é a tua sombra, à tua direita, né? A Bíblia diz no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Salmo 24, o salmista diz: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, claro, nos protegendo, os homens já nos teriam engolido vivos, né? Salmo 46 vai dizer que ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, irmãos, da mesma maneira que essas cortinas e cobertas de diversos materiais, eles protegiam, né, o interior do tabernáculo com seus utensílios, nós podemos dizer que o Senhor Jesus é a nossa proteção. Ainda hoje, dando uma palavra no círculo de oração, eu falei: olha, irmãos, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Se nós entendêssemos bem esta palavra, muitas das nossas questões estariam resolvidas. Se Ele é o nosso pastor, se Ele é o nosso Senhor, né, nada vai nos faltar. Nós estamos guardados e estamos protegidos. Se você está escondido em Cristo, você está bem. O pastor que é meu pai na fé, o pastor Albério Alves de Farias, aceitei Jesus na sua gestão em Paulo Afonso em 1978. Ele já está aí com 70 e poucos anos de idade, né? E eu me lembro que ele ainda muito novo, os médicos disseram que ele tinha que fazer 2 pontes de safena, alguma coisa assim, e ele disse que ir com os pés dele para o hospital para ser aberto ele nunca iria, e nunca foi. E eu fico olhando, isso que nós conversávamos já deve estar fazendo aí quase 40 anos, ele já teve mais uns 3 infartos e nunca morreu. E um dia desse ele teve um infarto assim, daquele bem pesado, e quando ele saiu da sala, já depois de todo o procedimento
médico ali não foi cirurgiado, né? Mas tomou lá uma medicação. Aí o médico disse, olha, eu nunca vi ninguém entrar aqui assim e sair com os próprios pés andando. E perguntou para ele qual era o segredo daquilo ali. E ele disse assim, o segredo foi aquilo que o apóstolo Paulo disse, a minha vida está escondida em Cristo, né, em Deus. Então, meus amados, quando nós estamos escondidos em Cristo, estamos em Cristo, esta é a questão. Paulo vai usar muito essa expressão, em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos protegidos. Paulo chega a dizer aos romanos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele nos justifica, quem nos condenará? Então, a questão não é quantos inimigos estão aí querendo nos derrotar, querendo nos matar, querendo nos tirar de cena, querendo extinguir a nossa vida, né? A questão não é essa, não importa quantos inimigos se levantem. A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Você não precisa, meu irmão, desejar a morte de ninguém, nem desejar mal a ninguém. O Deus que cuida de você, cuida também dos seus inimigos, né? E Deus sabe como fazer. Então, meus queridos, em Cristo, nós estamos também protegidos. Quinto lugar, as cobertas e cortinas de peles e tecidos. Cobertas e cortinas de peles e tecidos. Era uma coisa interessante. Havia nessas cobertas e cortinas, nós vimos aqui, peles de texugo, o comentarista coloca aqui o golfinho, né? Peles de golfinho, animais marinhos, peles de carneiro, e nós tínhamos aqui tecidos também, né? Púrpura, linho e outros materiais lá, tecidos. Tinha pele de animais, não sabe, né? Se tinha pele de animal é porque algum animal havia morrido para fornecer sua pele, né? E tinha tecidos, né, que eram colocados ali também. Eu acho muito interessante. E nós podemos dizer que os tecidos, eles significavam as dádivas e que as peles de animais simbolizavam o sacrifício. Que os tecidos de repente simbolizavam o material e as peles de animais simbolizavam o espiritual. Então, meus queridos, na obra de Deus existem dádivas e existem sacrifícios, né? Existem pessoas que simplesmente ofertam, simplesmente dão alguma coisa. É como aquela história do bife a cavalo, né? Eu tinha uma professora de estética na faculdade de teologia e ela um dia levou essa ilustração. Um bife a cavalo, né? É um bife, né, de carne bovina ali, e sobre aquela carne um ovo, né, estrelado, né, um ovo ali colocado em cima. Então ela dizia, olha, a galinha doou o ovo, mas o boi deu a vida, né? Então ela falava ali, dando uma aula sobre a questão de envolvimento. Às vezes as pessoas estão dando algumas coisas, às vezes até as coisas que lhes sobram, não é? Porque ela dá quando está sobrando, às vezes dá o troco, né, na obra de Deus. Eu tenho meditado muito nisso, irmãos. Às vezes um pastor, ele se preocupa muito na hora de falar nisso, mas nós não podemos ter medo de ensinar a verdade. Nós somos muito fracos na questão de ofertar. Somos muito fracos, não é? E nós somos capazes de envolver uma quantia muito maior em coisas banais, como uma macarronada, uma pizza, um sorvete, não é? E às vezes, para uma obra missionária, para a manutenção da obra de Deus, a gente é muito remisso, é muito mesquinho. E eu tenho orado a Deus para que Deus me faça mais generoso, porque eu posso morrer amanhã e vou deixar de repente aqui uma casa, deixar alguma coisa, não sei se quem herda de repente merece,
não é? A gente nunca sabe quem vai ficar, quem vai, né, tocar o barco. E você trabalha tanto, corre tanto, investe tanto, e às vezes na obra de Deus a gente entrega resto. E eu tenho pedido a Deus, Deus me ajuda a ser generoso, que a cada ano, né, eu possa melhorar assim, a minha oferta, né, melhorar a minha contribuição para a missão, melhorar a minha contribuição de repente para um asilo de idosos, né, para pastores que estão em campos com dificuldade, né, nós temos esta oferta aqui na nossa capital. E irmão, é deselegante você às vezes pegar uma nota velha amassada que não vale quase nada, né? Quando a gente pode mais, né? Eu estou falando quando a gente pode. Tem gente que não pode, né? Quem não pode, uma moeda para Deus é a vida dele, né? Nós sabemos disso, nossos irmãos estão entendendo. Eu digo quando nós temos condições, né? Nós precisamos olhar para a obra de Deus com maior valorização. Então a obra de Deus ela é feita de dádivas, mas ela também é feita de sacrifício, né? Você precisa colocar esta meta, uma meta de sacrifício. O que é fazer um sacrifício? Algo que lhe custe alguma coisa, algo que mexa com a sua estrutura. Davi, quando ele foi oferecer naquele altar, aquele sacrifício, aquela coisa, lá ele disse para aquele senhor, né, que quis doar para ele o material, né, a madeira, doar o animal que ia morrer. Ele disse, não, eu não quero sacrifício que não custe nada, eu vou pagar, né, o valor devido do sacrifício. Então, nós vemos que Davi valorizava muito essa questão. Então, irmãos, eu vejo nessa, que a gente pode trabalhar melhor isso aqui, nessas cobertas que tinham tecidos e peles de animais, é que havia dádivas, mas havia também sacrifício, que é uma categoria da dádiva, mas uma categoria mais elevada. Em sexto lugar, nós vamos ver que esse cortinado, essas coberturas, estas coisas, separavam o visível do invisível. Não é? Nós, quem estava aqui do lado de fora, estava vendo tudo, mas o que estava lá dentro, ninguém via. Né? Quando o ofertante levava o seu animal para ser sacrificado, aí sim ele atravessava a cortina para entrar no pátio, e aí ele via o que estava sendo processado. Mas quem estava fora, e principalmente do que acontecia dentro da tenda, do tabernáculo propriamente dito, não se via. Daquelas cortinas separavam o visível do invisível. Eu creio que nós, como servos de Deus, como igreja do Senhor, precisamos atravessar essa fronteira. Nós não podemos viver apenas por vista, apenas por aquilo que nós estamos contemplando, apenas trabalhando dentro da lógica, trabalhando dentro da matemática. Olha, irmão, vou dizer uma frase que eu digo sempre: quem não estiver disposto a viver na dimensão do milagre, não pode acompanhar Jesus. Então, nós precisamos acreditar que no invisível existe algo acontecendo, né? Há bênçãos de Deus para a minha vida que já estão processadas no mundo invisível, mas que eu não vi, mas eu preciso crer. Até porque fé é você crer naquilo que é invisível, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, aquelas cortinas, elas operavam também separando o visível daquilo que era invisível. E é importante, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Eu não sei se foi tanta vantagem Deus aparecer com tanta coisa no deserto, né, que eles viram a glória de Deus, viram o monte estremecendo, e às vezes a gente tem sempre aquela falsa sensação: ah, se eu visse Jesus, eu acho que minha fé ia ser maior. Se eu visse Deus, eu acho que a partir daí eu mudaria o meu comportamento. Não muda não, meu irmão, não muda. Esse povo que viu lá quase que a face de Deus, não viram, né? Mas que viram o monte estremecendo, olha Deus se manifestando ali, milagres assim. Foi o povo que mais deu trabalho ao Senhor. Então, obediência tem a ver muito com algo mais profundo do que a visibilidade. É importante nós termos o mundo visível
E é importante nós termos um mundo invisível. Como Deus valoriza aqueles que antes de ver, eles já creem. Jesus disse para Tomé, olha Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Em Abacuque está escrito, o justo viverá da fé. Paulo também escreveu o mesmo, o justo viverá da fé. Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, foi para Harã, e depois Deus o chama e ele vai para as terras de Canaã, que estavam ocupadas, e a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ia, né? E isso é tão desafiador que a Bíblia vai usar essa expressão, Abraão creu contra a esperança. Eu quero estudar para ver o que é crer contra a esperança, porque quem crê tem esperança. Agora, quando não tem mais esperança, como é que você crê? Mas é a fé no invisível, né? Então, queridos, essas cortinas também tinham essa finalidade, separavam o que era visível do que era invisível. Se você era sacerdote e entrava no lugar santo, o santo dos santos era invisível para você. Se você entregava o seu sacrifício no pátio, mas você não via lá dentro do lugar santo o candelabro e a mesa dos pães da proposição, aquilo era invisível para você. Quando você estava ali oferecendo seu sacrifício com os sacerdotes, para o mundo exterior, o que você estava fazendo era invisível, porque as cortinas protegiam. Então as cortinas separavam o visível do invisível. Em sétimo lugar, essas cortinas também separavam o santo do ambiente comum. Vou chamar de ambiente comum porque no vídeo passado eu falei do profano e alguém assim estranho, porque parece muito chocante, né? Mas o profano nós podemos chamar de ambiente comum. Então, queridos, separava o santo do ambiente comum. Nós tínhamos um ambiente comum, onde as pessoas transitavam livremente, não é que não tinham que ter uma vida separada para Deus, não é isso. Mas o território exterior era um território onde era permitido fazer muita coisa que não era permitido fazer no território interior. Então, havia limites. E isto é muito importante, irmãos. Ainda ontem, no culto de família, eu falei sobre isso, né? Nossos filhos precisam ter limites, né? Nós não podemos deixar nossos filhos fazer o que eles querem, né? Não, eles têm que ter limites, eles têm que aprender a respeitar pai e mãe. Então, limite é bom, não só na vida dos nossos filhos, é bom nas nossas vidas também. Uma vida sem limites é uma vida indisciplinada. Então, existem coisas que você vai até aqui. Até a revelação, ela é disciplinar. Porque em Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, limite. Porém, as reveladas são para nós e para os nossos filhos, né? Então, queridos, existe limite. Quando Deus mandou que Moisés subisse no monte, só o povo vai ter que vir até este limite, né? Dentro do tabernáculo havia limite, tinha fronteira que só atravessava o sumo sacerdote. O sacerdote não podia atravessar. Então, nós podemos dizer que essas cortinas, essas cobertas, né, elas separavam o santo do ambiente comum. Os irmãos vejam que por ocasião do deslocamento do tabernáculo, que ele era desmontado, né, havia a família dos Gersonitas, dos Coatitas e dos Meraritas, que eram os que transportavam o tabernáculo. Tinha quem transportava coluna, tinha quem transportava essas cortinas e tinha quem transportava os utensílios do tabernáculo. Então veja bem que na hora de transportar tinha material que tinha que ser primeiro coberto. Por exemplo, a Arca da Aliança tinha que ser primeiro coberta, porque ela não podia transitar assim, todo mundo, né, vendo, todo mundo contemplando, não funcionava assim, ao menos quando Deus ordenou que se fizesse assim, né? Mas as peças eram todas cobertas. Então, irmãos, havia limites. Deus trabalha com limites. O limite do santo, do limite do ambiente comum. Oitavo lugar, vamos correndo que as horas vão voando.
nós vemos que esse cortinado tinha cores. Agora vamos falar um pouquinho das cores, né? E uma das cores que estava ali era a cor púrpura. Cor púrpura está lá em Êxodo 27:16, diz assim, o texto bíblico, e o comentário fala assim: a púrpura era um tecido roxo, obtido de moluscos que estão no fundo dos mares, quer dizer, o que produzia a cor, né? É uma cor que remete à ideia de realeza e que aponta para o futuro. Em relação a Cristo, a cor é uma figura da realeza e divindade de Jesus. Você vai ver isso lá em Efésios 1, 20 e 21. Bem como a sua manifestação triunfal para implantar o reino milenial. Então, irmãos, nós vemos que Cristo teve essa etapa, que ele foi homem aqui na terra, não é? Ele se autolimitou. É bom que a gente entenda, ninguém limita Deus, Deus se autolimita, mas ninguém pode limitar a Deus. Ele se autolimita e ele vem ser este homem comum entre nós. Mas ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vamos ver em Apocalipse que João vê ele lá montado num cavalo, né, escrito na coxa, né, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Rei. Isto fala de um Cristo que está à direita de Deus Pai sentado no seu trono. Fala do reino milenial, quando Cristo voltará, segundo a nossa linha teológica, né? A igreja será arrebatada, invisivelmente, o mundo ficará aí, acontecerá a grande tribulação com a atuação do anticristo, né? Lá em cima a igreja estará participando das bodas do Cordeiro e do tribunal de Cristo, né? Que é um tribunal para galardões e não para condenação. E depois esta igreja voltará com Cristo para reinar na terra por 1000 anos, onde acontecerá o milênio e onde o Senhor será o Rei de toda a terra. Essa cor púrpura remetia, vamos dizer, à realeza de Cristo. Também nós tínhamos a cor carmesim, que propunha abordar o seu sacrifício, conforme diz aqui, a cor escarlate ou carmesim, Êxodo 27:16. O carmesim é uma cor de sangue, vermelho vivo. Se por um lado a cor projeta o vitupério do Calvário e o triunfo da obra salvífica de Cristo, por outro lado aponta para a glória vindoura do reinado do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Bom, mas esta cor carmesim, irmãos, cor de sangue, ela mostra o lado do sacrifício de Jesus. Jesus, como disse João Batista em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi o Cordeiro perfeito que derramou o seu sangue para que através do seu sangue nós fôssemos remidos, lavados e purificados. Sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, nosso Senhor sofreu, foi ferido e derramou seu sangue remidor. Como nos revela Apocalipse 19:13, que diz assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E por fim, irmãos, nós vemos na última camada interna desse cortinado, havia uma cor branca de linho torcido, que fala da santidade de Cristo. O linho torcido é o tecido rústico e batido, que lembra a humanidade de Jesus e seu sofrimento em nosso lugar. Mas esta cor branca, ela mostra para nós a santidade do Senhor. Veja como aplicação aqui no subsídio da vida cristã, nós temos, sabendo isto, que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Deus está chamando o seu povo à verdadeira santidade nesses dias. Também nos diz aqui, de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Segunda carta de Paulo a Timóteo 2:21.
Ele quer dizer que temos de ser purgados da impureza e de todos os tipos de pecado. A santificação nos torna santos e destrói a linhagem do pecado, o amor ao pecado e a carnalidade. Ela nos purifica e tornamos mais brancos que a neve. Está no devocional de Seymour, no livro O Avivamento lá da Rua Azusa, no seu devocional. Então, meus queridos, esta cortina branca mostrava a justiça, mostrava a santidade, a pureza do Senhor, e isto nos remete também à nossa santificação, à nossa pureza, porque o Senhor disse: seja santo, ou sejais santo, assim como eu também sou santo. E a Bíblia vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, meus queridos irmãos, que Deus assim nos ajude, que Deus te abençoe, que você tenha uma boa aula, uma semana muitíssimo abençoada. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo fale mais alto aos nossos corações. Aí embaixo você tem onde você pode se inscrever. Se inscreva, depois aí aparece um sininho, você clica de novo no sininho, ele vai ter umas aspasinhas do lado assim, significa dizer que você está pronto para receber todas as notificações. Todo vídeo publicado vai direto para você, não precisa que alguém encaminhe para você. E também você pode aí dar o seu like ou joinha, que você com isso está valorizando o vídeo, e fazendo também lá embaixo o seu comentário, que para nós é de muita valia. Que Deus assim nos abençoe muitíssimo. Um forte abraço do pastor Walter Pereira e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.